Então, para o Mr. José Mourinho, começamos pela BTV. Boa tarde, Mr. José Mourinho. Pergunto-lhe que tipo de adversário é que espera encontrar amanhã na Luz e como é que está a equipa do Benfica neste momento? Obrigado. Espero um adversário que é melhor do que os pontos que conquistaram até agora. Observámos, obviamente, o Rio Ave nos jogos anteriores e em diversos jogos, principalmente nos 3 primeiros, são muito melhor equipa do que aquilo que os pontos neste momento traduzem. Vê-se perfeitamente que é uma equipa que tem treinador, que tem organização, que sabem aquilo que querem, que tem alguns jogadores, para não dizer todos, de boa qualidade. Vale o que vale, mas 24 horas a mais do que nós para prepararem o jogo. Espero um jogo difícil. Espero um jogo em que obviamente precisamos do fator casa, porque quando o fator casa joga é obviamente uma ajuda importante. A equipa eu acho que a equipa está a crescer. Se do ponto de vista tático o crescimento tem que ser gradual, tem que ser progressivo, acho que do ponto de vista emocional uma conexão com os adeptos que os façam sentir em casa, adeptos que esqueçam que os últimos 2 jogos em casa não acabaram bem e que olhem para a equipa com a mesma positividade com que eu olho. Acho que podia ser uma empatia importante para afrontarmos um adversário que é difícil. SIC. Boa tarde, Sr. Mourinho. Sou Miguel Guerreiro da SIC. O senhor já disse várias vezes, desde que chegou, que já conhecia esta equipa por aquilo que observou enquanto adversário, das 2 vezes que jogou oficialmente e mais o jogo que teve em jogo de treino de apresentação do Benfica. Mas houve alguma coisa já nestes 4 treinos, penso eu, que deva ter feito e no jogo que fez na Vila das Aves, que o tenha surpreendido na equipa ou em algum jogador, alguma capacidade extra que não tenha visto enquanto adversário e que agora tenha observado enquanto treinador? Obrigado. Não, eu enquanto adversário fui honesto comigo, mais do que com o Benfica, fui honesto comigo próprio ao assumir que estava a jogar contra uma boa equipa com bons jogadores. Obviamente que se você for comparar a primeira fase do Benfica, onde estavam os jogos dos playoffs da Champions League, se for comparar obviamente com os últimos 2, 3 jogos, há ali não quer dizer um decréscimo de performance, mas há ali uma contradiçãozinha. Mas o Benfica tem bons jogadores e tem coisas boas que vieram do passado. Não é minha intenção, mas mesmo que fosse minha intenção ir à procura de algumas coisas negativas do passado, não é que fosse fácil de encontrar. Está aqui um bom trabalho feito por quem cá teve anteriormente. Agora, como eu dizia, nós treinadores somos todos diferentes, temos todas ideias diferentes. É importante que os jogadores abracem com alegria e com confiança as novas ideias, porque quer queiramos, quer não, quando se muda de treinador, aquilo que sofre mais é o treinador que sai, mas quem fica, os jogadores que ficam, os jogadores que transitam, também têm um processo que na maior parte das vezes não é um processo muito agradável, têm que se adaptar, têm que aprender coisas novas. E é por isso que eu sempre disse que calma, vamos introduzindo coisas devagar. Eu surpresas não posso dizer que tenha. Digo é que posso me enganar, seriam os jogadores a terem que o dizer e não eu, mas tenho a sensação cada dia que estão a abraçar a minha maneira de trabalhar, que estão a abraçar a minha maneira de liderar, que estão a abraçar os conceitos que nós estamos a introduzir na equipa a pouco e pouco, e isso para mim é uma coisa
É uma coisa importante. A equipa, enquanto grupo, obviamente que não somos ainda o grupo dos melhores amigos, conhecemos há 4 ou 5 dias, mas acho que estamos a construir qualquer coisa de importante sob o ponto de vista humano e que depois, obviamente, sob o ponto de vista da evolução tática da equipa, temos que ir a pouco e pouco. A bola. Boa tarde, José Mourinho. Nelson Feiteira na bola. Queria lhe fazer 2 perguntas. Em primeiro lugar, se nos podia revelar qual a principal dificuldade ou obstáculo que tem sentido nestes poucos dias que trabalha no Benfica. E em segundo, tem a ver ainda com o processo da sua contratação, que merece ainda debate público, mereceu também um comunicado do Benfica. Queria lhe perguntar se é verdade que houve contactos com o Benfica, ainda com Bruno Lage no cargo, se a sua contratação já estava projetada há algum tempo, se nos podia esclarecer em relação a isso. Obrigado. Relativamente à sua primeira pergunta, você fez a pergunta e praticamente que respondeu. A maior dificuldade é de facto o tempo que não existe. Hoje e ontem já me libertei um bocadinho mais, mas nos 2 primeiros dias, se os dias tivessem 48 horas, continuavam a ser curtos, porque não é só o trabalho de campo com os jogadores, é todo um trabalho com uma estrutura, conhecer, as pessoas conhecerem, trocarmos ideias, coisas que são para manter, coisas que são para mudar. Essa, obviamente, foi a maior dificuldade relativamente à preparação tanto do primeiro jogo como do segundo jogo. É como eu dizia, é tocar em pontos fundamentais, não exagerar na informação, porque processar a informação pode levar a que o foco esteja exatamente ali e que depois perca alegria, liberdade de pensamento, criatividade, e eu não quis exagerar a esse nível. Relativamente à segunda pergunta, a resposta é fácil, mas é uma resposta quase com um apelo, digamos assim. Se quiserem acreditar em mim, ótimo. Se não quiserem acreditar em mim, eu não posso fazer nada para que acreditem em mim. Eu digo-vos a verdade, que vocês podem dizer, essa é a sua verdade. Depois há a verdade de outras pessoas, que se calhar ou forem intoxicadas com mentira, ou acreditam mais noutras pessoas do que acreditam no Benfica, do que acreditam naquilo que eu mais ou menos já vos disse, mas que vou, obviamente, repetir para que não fiquem qualquer tipo de dúvidas. No verão, eu não tive contacto absolutamente nenhum com o Benfica, com o Presidente, com absolutamente ninguém, com nenhum agente mandatado ou não mandatado. E, como sabe, nessa altura, o diretor Mário Branco não estava sequer ainda no Benfica. Eu tinha contrato com o Fenerbahçe e queria cumprir o meu contrato, obviamente, até ao final. E na minha cabeça estava longíssimo de pensar que podia voltar a Portugal como treinador de clube. Sempre pensei que mais cedo ou mais tarde a seleção iria acontecer. Podia acontecer o Roberto ser campeão do mundo e querer sair em grande e eu poder entrar, mas sem ter nenhum contacto com a Federação também. A minha carreira estava aí um bocadinho nessa direção. Eu pensava que ia regressar a Portugal para a seleção. Tive 0 contactos com o Benfica. É verdade que há anos, e eu nem sequer consigo enquadrar no tempo, não lhe posso dizer que se foi há 4 anos, ou há 5, ou há 6, não sou preciso, mas aí sim tive contactos com o Benfica, mas eu estava a trabalhar, também tinha clube, e as coisas não se proporcionaram nesse momento. Depois da entrada do diretor-geral e esse tipo de conexão que tentam fazer, eu, para me tornar grande amigo de uma pessoa que eu conheço no futebol e só no futebol, é difícil. Se em pouco tempo, se num ano construímos alguma coisa de importante entre nós, é porque do outro lado estava uma pessoa séria, estava um profissional sério, estava um profissional que depois, quando veio para o Benfica e houve
25% de possibilidades de o Benfica jogar contra o Fenerbahçe, o nosso contacto acabou. Não há mais. E não houve mais enquanto Fenerbahçe Feyenoord, Benfica Nice, Fenerbahçe Benfica, Benfica Fenerbahçe, houve zero contacto. Quando o Benfica é eliminado não, perdeu 3 pontos com o Karabakh, eu estava em Barcelona com a minha mulher e no dia seguinte, nem sequer foi o diretor-geral que me ligou, foi o presidente que me ligou a perguntar: Mister, vale a pena conversarmos? A decisão está tomada. Eu nem sequer sabia que a decisão estava tomada, não tinha acompanhado no dia anterior. Eu gostava que fosse o Mister a poder vir treinar para o Benfica. Podemos conversar? Eu disse: claro que podemos conversar. Quando é que vem para Portugal? Eu vou para Portugal hoje, ao final do dia, e vamos conversar. E acabou a história. Se quiserem acreditar em mim, ótimo, agradeço. Se quiserem acreditar em fantasia, se quiserem acreditar noutras coisas, se quiserem alimentar uma história que não tem história, não posso fazer nada. TSF. Boa tarde, José Mourinho. Rita da Silva Vieira para a TSF. Voltando aqui ao jogo e ao plantel, no jogo com o AVS vimos Ivanovic e Pavlidis em tarefas um bocadinho diferentes daquilo que estávamos habituados a ver nesta fase final com Bruno Lage. Esse é um dos pontos de mudança que para si era necessário fazer na frente de ataques do Benfica? Não, cada jogo é um jogo. Cada jogo tem uma estratégia. Se há 20 anos, 25, nós já tínhamos uma abordagem tática específica para cada jogo, imagine-se agora com toda uma estrutura de apoio, de análise, que nos permite ter 1000 informações e que nos permite olhar para cada jogo como um jogo diferente. Eu, obviamente, que não quis desvirtuar muito daquilo que eles eram enquanto equipa, mas havia coisas que, obviamente, sem criticar ou sem dizer estava mal e agora comigo está bem, que de todo é essa a minha maneira de pensar e de estar. Eu gosto de coisas diferentes e gostando de coisas diferentes, sem querer desvirtuar muito, sem querer dar muita informação, principalmente sem ter muito trabalho de campo, porque eu acredito muito mais no trabalho de campo do que propriamente nas palavras e nas reuniões tático-estratégicas. Obviamente que foram introduzidas algumas coisas. A maneira como nós saltamos na pressão, os timings da pressão, os movimentos ofensivos, as coisas mais de posse mais estabilizada, as situações de transição após recuperação, são conceitos normais que, se fosse o Bruno a ter ido para o Fenerbahçe para o meu lugar, de certeza que o Bruno também alteraria algumas coisas. O futebol é assim mesmo. Mas sim, eu tentei dar um bocadinho de uma dinâmica ofensiva diferente à equipa. Confesso, não os senti aos dois muito confortáveis a jogar num 4-4-2 flat, como se diz lá em Inglaterra. Não os senti muito confortáveis. Pensámos em dar-lhes um tipo de ocupação de espaço que possa ter os dois confortáveis com aquilo que têm que fazer em campo. Acho que o Sudakov também se enquadrou bastante bem naquela dinâmica e principalmente na segunda parte as coisas correram melhor. CNN. Só de perguntar, porque falou dos adeptos, se está expectante, se tem essa expectativa, como é que vai ser a reação do seu primeiro jogo na Luz e depois também daquilo que foi a despedida que os adeptos fizeram à equipa no jogo frente ao Karabakh? E já que estamos também numa de esclarecimento, gostava de perceber se da sua parte também houve um esforço financeiro, entre muitas aspas, para aceitar esta proposta do Benfica, baixando aquilo que era o seu nível salarial dos últimos anos. Porque também falou nessa questão do contrato. Vou responder duro e cru e, mais uma vez, ou acredito em mim ou não acredito em mim. Eu, se ficasse em casa até ao final da época, ganhava mais do que a trabalhar no Benfica. É simplesmente assim. Eu, se ficasse em casa até ao final da época, a usufruir da família, a visitar a família,
a estar em Londres com a família, a trazer a família para Portugal, a ir para o Algarve, a dar umas voltas por aí, eu ganhava mais do que no Benfica. Ou seja, nem sequer se pode dizer que eu estou cá grátis. Eu estou cá negativo. Negativo. E você diz, porquê? Porque gosto muito de trabalhar, porque tinha saudades de jogar para aquilo que o Benfica joga. Tinha saudades de jogar para o título, não pude jogar para o título na Roma, não pude jogar para o título no Fenerbahçe, tinha saudades de... É uma oportunidade ótima para mim enquanto treinador, para mim enquanto pessoa. Estar em casa não é para mim, e pôr-me à prova e correr riscos e estar sujeito a ganhar, a perder, estar sujeito a um dia ser muito bom e no outro dia ser péssimo, são tudo coisas que me alimentam, que me tiram da zona de conforto. Eu bem sei que uma mentira repetida, as pessoas pensam a determinado momento que é verdade. Neste caso a verdade é só uma. Se eu ficasse em casa até julho, eu ganhava mais do que a trabalhar no Benfica. Esta é a verdade pura. Qual foi a outra pergunta que me fez? Eu fui ao Estádio da Luz várias vezes, principalmente em momentos bons do Benfica, nos últimos anos. Eu nunca vou a estádios quando os momentos não são bons. Fui ao Alvalade, ao Dragão, só fui agora, não tive possibilidade de ir, mas gosto de ir nos momentos bons e escondidinho lá em cima numa box onde estavam sempre os pais do António Silva, estava o pai do João Neves na altura, tudo ali gente tranquila. Portanto, eu estou familiarizado com aquilo que é o estádio. Queiras ou não queiras, aprendes as músicas, porque para além de entrarem e de fazerem sentir, uns mais, outros menos, mas são músicas bonitas, ritmadas, com significado. Esse tem que ser o ambiente. Se calhar eu sou purista, mas não acredito que haja um benfiquista que não queira ganhar. Se calhar sou naif, mas não acredito que naquele estádio amanhã esteja um único benfiquista que não queira ganhar. Portanto, tem que haver festa no princípio, tem que haver apoio durante e depois no final. Como eu disse aos jogadores várias vezes neste tempo, no final de cada jogo o Benfica ou ganha ou não ganha, mas sai morto. Morto de cansaço, morto de fadiga, morto de tentar. E quando isso acontece, nos dias em que as coisas não correm bem para nós, mas também não correm bem para as pessoas. Porque as pessoas enquadram-se, as pessoas revêem-se nesse tipo de comportamento. Perder como nós perdemos contra o Karabakh. Obviamente que as pessoas não se revê, obviamente que isso não é a idiosincrasia do Benfica, não é. As pessoas não se identificam com isso. Agora, antes do jogo, festa, durante o jogo, apoio, e no fim do jogo, ou festa ou respeito por quem deu tudo e não tinha mais a dar. Record, peço que respeitem uma pergunta por órgão de comunicação para conseguirmos dar a vez a todos. Boa tarde, José Mourinho. Rafael Soares, do Record. Eu lembro-me de um documentário do Tottenham, na altura em que José Mourinho era treinador, em que ficou muito surpreendido com o peso de um jogador no balneário, creio que era o Sissoko. Eu pergunto-lhe se nestes poucos dias de Benfica já teve alguma surpresa do género, que jogadores lhe surpreenderam no que toca ao peso que possam ter no balneário. Isto é uma equipa de miúdos com um homem que é campeão do mundo, que tem carradas de experiência ao mais alto nível, que é o capitão. Há clubes onde o capitão leva a braçadeira, mas verdadeiramente não o é. Já tive em clubes onde a braçadeira não estava no braço certo. Pode acontecer. Há clubes onde a braçadeira é de quem tem mais jogos no clube. Há outros clubes onde a braçadeira é de alguém com a nacionalidade do próprio clube. Aqui, neste caso, a braçadeira está no braço
de alguém que é verdadeiramente capitão e que se assume como capitão e que tem um peso como capitão. Aquilo que me surpreendeu muito favoravelmente e desde já o mérito é muito claro, é que quem vem da formação, sejam eles mais velhos ou mais jovens, inclusive jogadores que no último jogo tiveram no banco, inclusive o Gonçalo, que nem no banco ficou, e o Diogo, que nem no banco ficou também. Esta gente que vem com um vocabulário, mas um vocabulário ligado não são palavras soltas, não são palavras isoladas, são palavras sentidas, são palavras com significado. Vêm com escola Benfica, vêm com positividade, com motivação, com responsabilidade, e aquele grupinho que eu ontem, quando eu falei, disse quase irmandade, porque são miúdos que se amam, que viveram juntos e que cresceram juntos. Aquele grupinho de miúdos são muito fortes no balneário e, como eu dizia anteriormente, mesmo aqueles que não têm jogado ou que ainda estão num estado inferior da sua formação. Mando já recado para a formação. É trabalho deles e um treinador da equipa principal com miúdos destes tem que lhes agradecer, porque obviamente é de lá que vem. RTP. Boa tarde, José Mourinho. Bruno Valério para a RTP. A sua voz é reflexo da intensidade que tem posto nos treinos, nas correções que tem feito aos jogadores. E no seguimento disto, não é uma segunda pergunta, é no seguimento, daqui por quanto tempo é que acha que vai ter a equipa a jogar de acordo com as suas ideias? Porque neste momento falou do trabalho de campo e o Benfica praticamente não tem trabalho de campo. É jogar, descansar, jogar, descansar. Obrigado. Sim, a voz é a voz de trabalho. É a mesma coisa que quando as pessoas me veem bronzeado, eu digo sempre que é bronzeado de trabalho, que é só na cara e nas mãos e nada mais. É de trabalho, é de passar a informação constantemente, é de estar ainda numa fase onde os assistentes têm que ir crescendo também com a equipa, onde eu tenho que conhecer cada vez melhor o Ricardo Rocha, que não trabalhava com ele integrado no meu estado, no meu staff. Portanto, agora estamos ainda num período onde eu estou a assumir tudo em mãos. Depois, reuniões de análise ao adversário, reuniões de análise à nossa própria performance. Falo muito, mas isto, 2, 3 dias, a coisa recupera. A outra pergunta que me fez, qual era? Quando é que eu acho? Nunca, porque isto está sempre em permanente evolução, não é uma coisa estática. Quando se fala em pré-épocas, a pré-época, que é sempre ali 5, 6 semanas, é um período onde o treinador treina praticamente 2 vezes ao dia, chega ao final da pré-época tipo 50 treinos, mais meia dúzia de jogos. Este período de tempo é um período de tempo que não constrói uma equipa, que lhe constrói as bases. Mas depois a situação é sempre progressiva. Nós, por exemplo, na preparação deste jogo, há coisas que preparámos para o jogo anterior que passam, que são transferidas como princípios de jogo para jogo. Mas é uma coisa sempre em permanente. O Rio Ave joga diferente do AVS. Mesmo que eles não joguem a 5 e que joguem a 4, seguramente que os princípios serão basicamente os mesmos. São equipas diferentes e nós temos que nos adaptar a isso. Agora, honestamente, acho que a empatia que nós estamos a criar entre nós, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista metodológico, acho que eles estão a aceitar muito bem. Acho que isto pode acelerar o processo. Temos 2 questões, ao lado e depois atrás. Boa tarde, Mr. Miguel Azevedo para o Jornal do Jogo. Eu queria lhe perguntar sobre o Luque Bacchio, como é que está o jogador, se está recuperado, se pode ser opção para amanhã e já agora, pelo que tem visto do jogador, o que é que ele pode acrescentar a esta equipa? Obrigado. O Benfica, entre aspas, perdeu Actocoglu e Bruma. E precisava, obviamente, de um
de um ala, principalmente um ala, que foi bem escolhido, porque dá a opção de jogar tanto pela direita como pela esquerda. Obviamente na direita depois vai à procura de zonas mais interiores, na esquerda pode jogar mais aberto, ele pode fazer as duas coisas. Uma idade e uma experiência o mais equilibrado possível, nem demasiado jovem, nem over 30 anos, está ali na idade, diria, perfeita de maturidade e de equilíbrio. É um jogador com grande potencial, que nós não estávamos à espera que pudesse jogar amanhã, que o estávamos a preparar para jogar só no jogo com o Gil Vicente, e que neste momento, com esta nova abertura que permite que ele amanhã possa ir a jogo, nós retardamos o processo de preparação dele para o podermos ter amanhã, sem estar em estado exagerado de fadiga. Está no banco e se tiver que ir a jogo, vai a jogo. Boa tarde, Rafael Duarte, em direto para a Sport TV. Nesta onda de esclarecimentos, gostava também, uma curiosidade, de perguntar-lhe, porque também já avisou que não veio para guerras, que até conversou com o Presidente do Futebol Clube do Porto e do Sporting, e que até pensava que este regresso a Portugal seria para treinar a Seleção Nacional. Eu pergunto-lhe se o convite tivesse partido de Vilas Boas ou Varandas, se também aceitava. E uma segunda questão, se puder fazer já também, que é, sabemos que o Presidente do Fenerbahçe perdeu as eleições, perguntar-lhe também se, mais uma vez, o tempo deu-lhe razão. Obrigado. As eleições do Fenerbahçe, honestamente, passam ao lado. Não penso que eu tenha qualquer tipo de relação com o ter sido ou não ter sido reeleito. Se me perguntasse se estou feliz com a não reeleição, não estou. Se tivesse ganho, perguntar-me se eu estava feliz com a reeleição, também não estaria. A minha vida ali foi pouco tempo e pouco tempo com pouca intensidade, com pouca empatia, com pouca paixão. Honestamente, pelos jogadores que lá ficaram, e muitos deles, ou quase todos, com uma ótima relação, que tudo lhes corra bem, e nada mais do que isso. A pequena conversa que eu tive com o Presidente Vilas Boas e com o Presidente Varandas foi muito simples. Foi no sentido de eles, obviamente, até com um sorriso ou com um emoji sorridente, muita sorte, mas que acabes em segundo. É o normal. Se me faz a pergunta se tivesse sido convidado ou pelo Sporting ou pelo Porto, se teria aceito, honestamente não sei, mas com a velocidade e com as condições com que eu disse sim ao Benfica, não. Surgiu ali mais um pedido, ainda quer responder, Mister? Ok. Mr. Mourinho, Cláudio Constantino, em direto para o Não. Falou na última conferência de imprensa que tinha telefonado, tinha falado com o Frederico Varandas e com o André Vilas Boas. O que eu queria perguntar é que o Benfica, estando a passar por este período eleitoral, se já foi contactado por algum dos candidatos, já falou nomeadamente com Luís Filipe Vieira ou João Noronha Lopes? Obrigado. Não conversei, nem acho que o deva fazer. Treinador do Benfica, focos no Benfica, focos na minha missão. Eu acho que os presidentes, que as direções, de um modo muito pragmático, são os representantes dos milhões de adeptos dos clubes, e é para esses milhões de adeptos que um treinador deve trabalhar. Se você me perguntar se eu fiquei agradado, se recebi com simpatia, até com algum orgulho, o facto de candidatos terem proferido algumas palavras
de respeito relativamente à minha pessoa enquanto treinador, sim, devo dizer que sim, mas completamente isolado desse contexto, dar o máximo cada dia e neste caso, neste momento, é o Presidente Rui Costa que aqui está cada dia, foi ele que deu o grande passo, para me, não digo convencer, mas foi ele que deu o grande passo de me convidar a trabalhar no Benfica e vai ser assim. E honestamente eu não sou importante. Eu pensei que agora ao início é normal toda esta coisa, eu voltei depois de uma série de anos, é o Benfica, é o Mourinho e tal, mas acho que é uma coisa que com o passar dos dias se deve, eu nem diria atenuar, diria mesmo apagar, e o foco é do Benfica. O Benfica é que interessa. Muito obrigado a todos, bom trabalho. Tchau, boa tarde. Conferência de imprensa de José Mourinho, aqui a falar de vários temas também.